Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre o terraço do café, respingando no chão e no guarda-chuva vermelho de uma jovem garçonete que acabará de arrumar uma nova mesa. Lá dentro, atrás de uma janela embaçada, um homem de terno preto impecavelmente cortado contava suas contas e folheava distraidamente sua agenda encadernada em couro. Cada movimento exalava poder e riqueza. Ele era um bilionário, conhecido por seus negócios implacáveis e decisões que podiam mudar vidas com um único gesto. A garçonete hesitou por um instante antes de se aproximar. Havia algo que a atormentava há semanas, uma dúvida que lhe corrói as noites, a foto de sua mãe, aquela mulher que ela amava mais do que tudo, que partirá cedo demais e cuja memória ela guardava em uma pequena moldura em casa. E no entanto, ela vira aquela mesma foto na carteira do bilionário. Senhor, sua voz tremeu ligeiramente, posso lhe fazer uma pergunta? O bilionário ergueu a cabeça, surpreso com a intensidade do olhar dela. Claro, disse ele, sorrindo educadamente. O que é? Ela respirou fundo, com o coração batendo tão forte que temeu que ele pudesse ouvi-lo. E por quê? Porque a foto da minha mãe está na sua carteira. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. As conversas ao seu redor se dissiparam em sua mente, as gargalhadas pareciam distantes, quase irreais. O homem pousou a xícara com uma lentidão calculada e a fixou com um olhar intenso. Sua mãe, disse ele finalmente com a voz baixa, profunda, quase trêmula, mudou minha vida anos atrás. Ela me salvou de uma maneira que você jamais poderia imaginar. Desde aquele dia, guardo a imagem dela comigo. Sempre. A garçonete deu um passo para trás, como se tivesse sido surpreendida pela revelação, mas uma questão mais urgente surgiu imediatamente. Mas, por que você nunca me contou sobre ela? O bilionário inclinou-se ligeiramente em direção a ela, os olhos brilhando com uma emoção rara, quase humana, que ninguém jamais vira no mundo dos negócios. Algumas verdades são pesadas demais para serem ditas. Mas chegou a hora de você saber. A chuva continuava a cair lá fora, abafando os murmúrios no café. Mas naquele momento, tudo parecia suspenso. Uma história de segredos, sacrifícios e uma dívida para a vida inteira tinha acabado de começar. A garçonete Emma Collins havia retornado para trás do balcão, o rosto pálido e as mãos trêmulas. Seus olhos não se desviaram do bilionário Marcus Hamilton, que permanecia sentado calmamente, como se tudo o que ela acabará de dizer fosse uma conversa corriqueira. No entanto, por dentro, ela sentia uma mistura de raiva, medo e uma curiosidade ardente. Marcus fechou a carteira lentamente, colocando a fotografia da mãe sobre a mesa, meio escondida sob a xícara de café. A foto mostrava uma mulher sorridente com olhos brilhantes, vestindo um vestido simples, porém elegante, e que tinha uma semelhança impressionante com Emma. O coração de Emma afundou. Ela reconheceu aquele rosto. Era sua mãe, Margaret Collins, que havia desaparecido 20 anos antes sem deixar rastro. Como gaguejou Emma? Como você conseguiu esta foto? Marcus olhou-a diretamente nos olhos. Emma, sua mãe salvou minha vida. Foi há 20 anos, durante um acidente que poderia ter me custado tudo, minha reputação, minha fortuna, minha família. Ela interveio quando ninguém mais teria ousado. Emma sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela nunca tinha ouvido falar dessa história. Sua mãe nunca havia mencionado nenhum bilionário ou incidente heróico. Salvou sua vida. Como? Perguntou ela com a voz trêmula. Marcus respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para dizer a verdade. Sua mãe trabalhava em um hospital naquela época. Eu havia sofrido um acidente de avião e estava preso, inconsciente, prestes a morrer. Se ela não tivesse intervido, ninguém teria me encontrado a tempo. Ela arriscou a carreira para me salvar. Por mim. Emma sentiu as mãos apertarem o balcão. Cada palavra dita por Marcus despertava uma mistura de orgulho e dor. Sua mãe, que ela considerava comum e frágil, na verdade possuía uma coragem incrível, algo que ela jamais imaginara. E a foto? Por que está na sua carteira? Murmurou ela. Marcus deu um sorriso triste. Porque devo tudo a ela. Cada decisão que tomo, cada sucesso que alcanço devo a essa mulher. Mesmo que ninguém jamais saiba, quero que ela fique comigo para sempre. Um silêncio se instalou. A chuva ainda batia nas janelas, como que para pontuar o momento. Emma sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela passara anos se perguntando por que sua mãe havia desaparecido, e agora a verdade estava vindo à tona de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. E Marcus? Eu não sei o que dizer. Ela gaguejou. Você não tem nada a dizer agora, respondeu Marcus suavemente.
Mas há algo mais que você precisa saber. Sua mãe, ela não foi apenas minha heroína naquele dia. Há um segredo que ela me confidenciou antes de partir, um segredo que diz respeito diretamente a você. Emma sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Mal sabia ela que aquele segredo seria mais devastador do que qualquer coisa que pudesse imaginar, e que seu passado e o de Marcos estavam entrelaçados muito mais profundamente do que ela jamais poderia ter previsto. A chuva se intensificava lá fora. Dentro de casa, um destino desconhecido acabará de entrar na vida de Emma, e nada jamais seria como antes. O café parecia ter se esvaziado de toda a vida ao redor de Emma e Marcos. Apenas a chuva persistia, batendo forte nas janelas, como se para acompanhar o peso da revelação que agora a oprimia. Marcos, que segredo? Perguntou Emma, com a voz quase embargada pela emoção. Marcos respirou fundo, fitando os olhos de Emma, como se tentasse avaliar sua força antes de proferir as palavras que mudariam sua vida. Sua mãe, Margarete, ele começou lentamente, não era uma mulher comum. Ela trabalhava para uma organização muito discreta, uma espécie de rede que protegia vidas em perigo no mundo todo. Ela nunca contou a ninguém sobre isso, exceto a mim, naquele dia. Emma sentia o mundo girando ao seu redor. Ela conhecia sua mãe como uma enfermeira gentil e amorosa, nunca uma heroína secreta. O que você quer dizer? Murmurou ela, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Ela me salvou, sim, mas o que ela me disse antes de desaparecer foi que alguém estava me observando e que eu nunca deveria me esquecer disso. Que se algo acontecesse comigo, sua filha, você estaria em perigo. Emma deu um passo para trás, sem fôlego. Eu? Por quê? Eu sou apenas a filha dele. Exatamente, respondeu Marcos com voz grave. Ela sabia que seu desaparecimento não seria fácil. Que você seria a chave para resolver alguns dos casos que ela deixou inacabados. E é por isso que sempre mantive a foto dela perto de mim, para me lembrar de que eu tinha que te proteger, mesmo que você não soubesse disso. Emma sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Com o coração acelerado, ela percebeu que uma parte de sua vida, que ela considerava normal, havia sido moldada por um segredo muito maior e mais perigoso do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Marcos, o que devo fazer? Perguntou ela com a voz trêmula. Por agora, ouça e aprenda, respondeu ele calmamente. Sua mãe me deixou instruções, pistas, chaves para entender quem ela realmente era e por que desapareceu. E eu acredito que você está pronta para descobri-las. Emma olhou novamente para a fotografia da mãe. Os olhos brilhantes de Margarete pareciam emanar um mistério que só Emma agora começava a desvendar. Uma mistura de medo e determinação a invadiu. Ok, estou pronta, murmurou ela. Marcos assentiu com a cabeça. E certo. Mas saiba disto, o que você está prestes a descobrir não é apenas surpreendente, é perigoso. Algumas pessoas querem que o passado da sua mãe seja enterrado. E você agora está no centro disso. Emma sentiu um aperto no estômago. Ela acabará de cruzar uma fronteira que jamais imaginara alcançar. Sua vida, seu futuro e a verdade sobre sua mãe haviam sido lançados em um mundo onde nada era certo e onde cada decisão podia ser uma questão de vida ou morte. E enquanto a chuva continuava a cair, Emma sabia de uma coisa com certeza: ela nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Emma mal conseguiu dormir. A chuva havia parado, mas sua mente ainda estava atordoada pelas revelações do dia anterior. Cada vez que pensava em sua mãe Margarete, via os olhos brilhantes na fotografia na carteira de Marcos, e o peso do segredo parecia oprimir seus ombros como uma montanha. Marcos a esperava em seu luxuoso escritório, um espaço silencioso e quase intimidador, repleto de livros antigos e artefatos que apenas os mais ricos podiam comprar. Ele colocou uma pequena caixa de madeira cuidadosamente esculpida à sua frente. Sua mãe deixou isso para você, disse ele, abrindo lentamente a tampa. Dentro havia cartas, diários e uma antiga chave de prata com iniciais gravadas. Emma estendeu a mão, tremendo. Cada objeto parecia carregado de energia, como se a própria Margarete os estivesse protegendo. Ela tirou uma carta e a abriu, descobrindo a caligrafia da mãe, precisa, firme e cheia de emoção. Minha querida Emma, se você está lendo estas linhas, significa que chegou a hora. Eu sempre a protegi, mesmo de longe, e agora você precisa saber a verdade. Tudo que você pensava saber sobre mim era apenas parte da minha história. Certas forças querem que meu passado permaneça oculto, mas você está pronta para enfrentar o que está por vir. Siga as pistas, confie em Marcos e lembre-se, você é minha filha e é mais forte do que pensa. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas.
A voz de sua mãe ecoava dentro dela como um som do passado. E Marcos? Preciso entender. Preciso saber por que ela desapareceu, e o que preciso fazer agora. Marcos assentiu com seriedade. As pistas começam aqui, disse ele, apontando para a chave de prata. Ela abre um baú escondido em um lugar que só sua mãe conhecia. Dentro, revelações sobre seu trabalho secreto, sobre as pessoas que ela protegia e sobre você. Emma sentiu uma mistura de excitação e medo. Sua vida, tão comum até o dia anterior, estava se transformando em uma aventura perigosa, repleta de mistérios e verdades ocultas. Ela pegou a chave, segurando-a com força como se detivesse o destino de sua família. Estou pronta, murmurou ela. Marcos olhou para ela com uma mistura de respeito e preocupação. E certo. Mas saiba disto, algumas verdades são pesadas, e algumas pessoas fariam qualquer coisa para mantê-las enterradas. Você precisa ter cuidado e coragem. Emma respirou fundo e saiu do escritório, com a caixa debaixo do braço. A cidade de repente parecia diferente, maior, mais misteriosa. Cada esquina, cada rua podia esconder uma pista ou um perigo. Ela sabia que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Enquanto se afastava, a foto da mãe na carteira de Marcos não lhe saía da cabeça. Ela não era mais apenas a filha dele, agora era herdeira de um segredo, uma missão e um destino que ninguém mais conseguia compreender. E em algum lugar, nas sombras, olhos a seguiam. Olhos que sabiam o que ela havia descoberto e que não hesitariam em fazer qualquer coisa para proteger seus segredos, ou destruí-los. A noite caía sobre a cidade, envolvendo Emma numa atmosfera ao mesmo tempo inquietante e eletrizante. A caixa da mãe pesava na sua bolsa, e a chave de prata parecia vibrar como se tivesse vontade própria. Ela sabia que a primeira pista a levaria a um lugar repleto de memórias e segredos que só Margarete poderia ter criado. Marcos a acompanhava silencioso, mas atento a cada movimento. O caminho os levou a um antigo armazém à beira do rio, um prédio abandonado há anos, quase invisível da rua. As paredes estavam cobertas de era e a porta rangia a menor brisa. É aqui, murmurou Marcos. Sua mãe sempre gostou de lugares isolados. Ela sabia que alguns segredos só podiam ser protegidos no coração das sombras. Emma respirou fundo, pegou a chave de prata e aproximou-se da velha porta de madeira. Uma fechadura com as mesmas iniciais da chave brilhava à luz do candeeiro. Ela inseriu a chave e girou-a lentamente. O clique ecoou na quietude da noite. Lá dentro, o armazém parecia vazio, mas no centro, sobre um pedestal empoeirado, erguia-se um velho baú de metal. Emma aproximou-se com cautela. Cada passo fazia o assoalho render sob seus pés, cada respiração ecoava no vasto espaço vazio. É aqui que tudo começa, disse Marcos com voz grave. Sua mãe deixou informações sobre o passado dela e sobre mim. Você precisa estar preparado para ver a verdade, mesmo que ela te choque. Emma colocou a mão no baú e o abriu. Dentro encontrou documentos, fotos e um envelope lacrado com seu nome. Ela o abriu com cuidado. As fotos mostravam Margarete em uniforme de campo, com homens e mulheres que pareciam pertencer a uma organização secreta. Os documentos revelaram que Margarete havia trabalhado para proteger indivíduos ameaçados e se infiltrar em redes perigosas. E entre esses documentos, havia um diário detalhando cada missão e cada decisão que ela havia tomado para proteger a vida de Marcos. Emma sentiu uma mistura de admiração e medo. Sua mãe, que ela considerava uma pessoa comum, havia sido uma heroína oculta, uma mulher disposta a tudo para salvar os outros. E agora ela sabia que sua própria vida estava ligada a esses segredos. Mas o choque mais profundo ainda estava por vir. Na última página de seu diário, Margarete havia escrito: Emma, se você está lendo isso, significa que agora você entende por que Marcos e eu estávamos conectados. Há uma verdade sobre o nosso passado em comum, um segredo que nunca pude revelar a você. Mas você precisa saber para se proteger. Você é a chave para acabar com tudo. Emma deu um passo para trás, sem fôlego. Seus olhos encontraram os de Marcos. Marcos, o que isso significa? Perguntou ela com a voz trêmula. Marcos baixou os olhos, como se estivesse ponderando cada palavra antes de proferi-la. Sua mãe e eu compartilhamos um segredo que ninguém deveria saber. E agora? Emma, esse segredo pertence a você tanto quanto a mim. É hora de você entender a verdade sobre o seu passado, e sobre o perigo que ameaça a todos nós. Emma sentiu o coração disparar. Sabia que sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo, mergulhando-a no mundo onde nada era certo, onde cada revelação podia mudar seu destino. E pela primeira vez compreendeu que a verdade sobre sua mãe, sobre Marcos, e sobre si mesma iria mudar tudo. Nas sombras do armazém, alguém as observava.
Alguém que sabia que os segredos de Margaret e a vida de Emma estavam prestes a ser revelados, e que não hesitaria em fazer qualquer coisa para controlá-las. A chuva recomeçou, fina e gelada, quando Emma e Marcos saíram do armazém. O coração de Emma batia tão forte que parecia que ia explodir do peito. Cada passo nas ruas escuras parecia aproximá-los de algum perigo invisível. E Marcos, ela murmurou com a voz trêmula, quem está nos caçando? Quem quer esses segredos? Marcos não respondeu imediatamente. Seu olhar vagou pelas luzes difusas da cidade. Emma, ele não é qualquer um. Ele é alguém que cruzou o caminho da sua mãe, e que jurou destruir tudo o que ela construiu. Ele não é apenas um inimigo do passado, ele é um inimigo pessoal, e agora ele conhece o seu rosto. Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sempre acreditara que sua vida era comum, que seus maiores problemas se limitavam ao trabalho e aos estudos. Mas agora ela entendia, cada momento de tranquilidade era apenas uma ilusão. Precisamos agir rapidamente, disse Marcos com firmeza. Vocês precisam entender toda a verdade antes que seja tarde demais. Eles entraram no escritório de Marcos. Sobre a mesa, um computador exibia uma série de fotos e documentos digitais, ameaças anônimas, evidências de espionagem e rostos familiares. Alguns amigos da família, outros completos estranhos. No centro, um nome continuava aparecendo, Victor Langston. É ele, sussurrou Marcos, o homem que fez sua mãe desaparecer. Ele queria apagar todos os vestígios de suas ações e seus segredos. Ele é poderoso, rico e implacável. E agora, ele sabe que você está aqui. Emma sentiu a respiração falhar. Eu sou apenas uma garota comum. Como eu poderia encará-lo? Você não é uma pessoa comum, respondeu Marcos calmamente. Você é filha dela. E sua mãe a preparou para este momento, mesmo que você não soubesse. Cada pista, cada anotação no diário, cada fotografia, tudo isso a treinou para hoje. Emma fechou os olhos por um instante, apertando a foto da mãe contra o peito. Uma nova determinação nasceu dentro dela. Então vamos mostrar a ele que ele nunca poderá nos destruir. Quero saber todos os segredos, todas as pistas que minha mãe deixou. Quero confrontá-lo. Marcos deu um leve sorriso, mas seu olhar era sério. Muito bem. Mas saiba disto. O que você está prestes a descobrir sobre Victor Langston e sobre mim pode chocá-la. Há verdades que sua mãe nunca conseguiu lhe revelar, e algumas delas dizem respeito ao nosso relacionamento, o dela e o meu, e agora o seu. Emma sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ela sabia que não havia volta. Sua vida, o passado de sua mãe e até mesmo seu futuro estavam agora ligados a um inimigo perigoso e a um segredo de família que ninguém deveria saber. Estou pronta, murmurou ela com os punhos cerrados. Nas sombras, atrás das paredes do luxuoso escritório, um telefone vibrou. Uma mensagem apareceu. Eles sabem de tudo. Não deixe que descubram a verdade. E pela primeira vez, Emma entendeu que o jogo tinha apenas começado, e que cada decisão poderia ser uma questão de vida ou morte. Emma e Marcos estavam frente a frente com Victor Langston na vasta mansão com vista para a cidade. A atmosfera era eletrizante, tensa, como se cada respiração pudesse desencadear uma catástrofe. Victor sorriu, confiante em sua vitória, mas Emma não era mais a garota ingênua que ele imaginara. Então a filhinha da Margaret Collins vem me desafiar, disse Victor, com a voz gélida. Você não sabe nada do mundo em que está se aventurando. Emma olhou-o diretamente nos olhos, segurando firmemente o diário da mãe. Eu sei que minha mãe foi corajosa. Sei que cada sacrifício que ela fez foi para proteger pessoas inocentes, e sei que você nunca poderá apagar a memória dela, nem eu. Victor soltou uma risada seca, mas então Marcos deu um passo à frente, com uma pasta na mão. Victor, você se esqueceu de algo, disse Marcos. Minha vida não foi a única ameaçada pelo seu ódio. Emma é a prova viva de que você não controla nada. Emma sentiu uma fúria gélida dominá-la. Tirou a chave de prata que sua mãe lhe dera e a brandiu diante de Victor. Naquele exato momento, as câmeras de vigilância instaladas por Marcos revelaram todas as provas dos crimes de Victor, suas alianças clandestinas, suas ameaças e até mesmo suas tentativas de manipular a família de Margaret. Acabou, Victor, murmurou Emma. Você não pode mais esconder nada. Victor empalideceu, percebendo que seu império do terror estava desmoronando. Marcos acionou o alarme e momentos depois a polícia chegou, com as provas digitais e físicas lacradas, pronta para acusar Victor de todos os seus crimes. Emma se virou para Marcos, sem fôlego. Por que tudo isso? Por que você guardou certos segredos? Marcos baixou os olhos com um rosto sério. E Emma, sua mãe e eu tivemos um passado complicado. Precisávamos proteger certas verdades para proteger você e a mim.
Eu não queria que você se envolvesse nesse mundo, mas agora você sabe de tudo. Emma sentiu uma emoção estranha, uma mistura de alívio e tristeza. Todo o mistério, todos aqueles anos de incerteza finalmente haviam sido revelados. Ela compreendeu que a força de sua mãe fluía dentro dela e que até mesmo os segredos mais perigosos podiam ser superados com coragem e determinação. Ela tirou a foto da mãe e a apertou contra o peito. Obrigada, mãe, murmurou ela. Obrigada por me preparar, mesmo sem eu saber disso. Marcos colocou a mão no ombro dele, em silêncio, mas com orgulho. Sua mãe era uma heroína. E agora, Emma, você também é. A mansão parecia mais calma, como se um peso imenso tivesse sido removido. Emma sabia que a vida nunca seria fácil, mas havia descoberto a verdade sobre sua mãe, sobre Marcos e sobre si mesma. Ela havia encontrado sua força, sua coragem e a certeza de que mesmo diante dos maiores perigos, a luz poderia triunfar sobre as trevas. Ao nascer do sol no horizonte, iluminando a cidade, Emma sentiu que o ciclo de segredos finalmente havia terminado. Ela estava pronta para viver sua vida plenamente, carregando com orgulho a coragem e o legado de sua mãe, e sabendo que cada dificuldade que superara a transformará na mulher forte que estava destinada a ser.